Olá, pessoal do projeto Entenda BNCC. Eu, professor Azeitona, juntamente com o professor Douglas, novamente aqui, falando sobre a tão adorada língua inglesa, né? O tal do inglês. Professor Douglas, no bloco anterior comentamos, né, sobre os eixos, né? E agora comentaremos sobre as 6 competências, né, específicas da língua inglesa. Lembrando sempre vocês que existem as 10 competências gerais, que comentamos no primeiro bloco também, as 10 competências gerais que estarão contempladas em todas as entrevistas nossas, né? Porque senão o pessoal, você não falou disso, não. Em todas as entrevistas, né? Porque a própria base diz as 10 competências, né, que garantem o direito de aprendizagem, né, das crianças, né, dos adolescentes. Então, é desde a educação infantil até o 9º ano e vai contemplar também futuramente o ensino médio, né? Então, em algum momento nós estaremos puxando uma competência da base geral, mas no específico aqui, né, falaremos sobre as 6 competências específicas da língua inglesa, né, que tem seus pressupostos, né, e as suas articulações. Professor, podemos iniciar sobre essas 6 competências? Deixa eu só fazer um comentáriozinho que eu acho interessante antes, não sei, veja bem, o que eu achei legal dessas competências é que tem as 10 competências gerais, que como você disse, orienta tudo, e as específicas. Existe uma curiosidade aqui na área de linguagens, que é justamente que a área de linguagens tem mais de uma disciplina. Tem áreas que tem uma disciplina só, a de linguagens tem mais de uma. E essas competências específicas, dentro da base nacional, elas servem para trabalhar de forma horizontal e vertical uma interdisciplinaridade. Ou seja, essas competências, elas orientam mais especificamente o ensino daquela disciplina, de forma que elas trabalhem entre si, ou seja, entre as próprias competências, mas também de forma a trabalhar as competências com as outras disciplinas que envolvem a mesma área. Então, acho que é interessante ter isso aí em mente para o pessoal. E também, sabe o que eu acho legal, professor? Assim, no caso da língua inglesa, ela não é aplicada nos anos iniciais, só nos anos finais, a partir do 6º ano, né? Mas o interessante que eu vejo é assim, na própria base, nessa forma espiral, né? Que todos os professores, vamos por causa do 6º ano, né? Todos os professores podem saber o que está acontecendo na língua inglesa e o professor da língua inglesa sabe o que está acontecendo em outras disciplinas, né? E o que acontece também, outras disciplinas, o que aconteceu nos anos anteriores, né? Como foi trabalhado a língua, né? Não estou falando língua estrangeira, porque não tem inglês no 5º ano. Mas na área de linguagem. Mas na área de linguagem, como foi trabalhada a questão da língua, né? E assim, percebe-se claramente na base que a convergência entre a linguagem é comum, tanto na língua portuguesa como na língua inglesa, né? Claro, tem as questões específicas, falaremos agora, né? Mas se vocês pegarem as 6 competências específicas da língua inglesa e compararem com as específicas de língua portuguesa, você vai ver que são muito parecidas, com as suas distinções, né? Mas é muito parecida, então você não vê muita diferença, né? É isso que cria essa conexão. Cria essa conexão. E também, no caso da língua inglesa, professor do 6º ano. O que se espera de um aluno do 7º, 8º e 9º ano? Então, os professores de outros anos, né, podem ver o que está acontecendo nos anos anteriores. O professor do 9º consegue ver o que aconteceu nos últimos. E o do 6º já consegue saber o que eles vão precisar. E no próprio ano mesmo, né? Com os seus próprios pares ali daquele ano, o que está acontecendo. Então, você vê que você tem uma visão global. É claro, sempre falando, né, pessoal, respeitando sempre o projeto político-pedagógico da escola, o tal do PPP, né? Então, e é claro, deu o plano de aula do professor, porque a própria base sempre informou. É o que fazer. O como é nós. Exatamente. Os professores, a comunidade escolar, coordenações, e a base, gestões. eu percebi, Carlos, que a base é bem nesse sentido mesmo. Ela diz o quê? Conhecer e explicar tal coisa. Agora, como você vai fazer o aluno conhecer e explicar tal coisa é com a gente. Porque tem que respeitar a localidade, né? Tem que respeitar o ambiente que você está, né? O entorno teu, né? O tamanho do Brasil. Quase um continente. Tem uma base que a gente, uma base nacional comum, ou seja, do sul até o nordeste, a gente vai ter que trabalhar da mesma forma, da mesma maneira? Não. Mas a orientação tem que ser a mesma. O que a base traz é equidade, né? Equidade. Bom, professora, vamos lá. A primeira competência que diz, né, específica da língua inglesa, é identificar o lugar de si e do outro em um mundo plurilingüe e multicultural, refletindo criticamente sobre como a aprendizagem da língua inglesa contribui para a inserção dos sujeitos no mundo globalizado, inclusive no que concerne ao mundo do trabalho.
Quem está nos acompanhando, isso está na página 244 da base. Podemos lá, professor? Primeiro? Claro. Carlos, veja bem, essas competências específicas, bom, desde as gerais, elas vêm trazendo muito essa palavra, crítica. Ou seja, o aprendizado tem que ser trabalhado de maneira crítica. E aqui, nessa primeira competência, é essa questão de inserção. Ou seja, para que o aluno, para que o jovem identifique o seu lugar e o do outro dentro do mundo. Ou seja, onde eu estou, qual é a minha realidade, aonde eu estou inserido, mas não só eu, aonde o outro está inserido. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem que entender a nossa realidade e a do outro para melhorar a comunicação. Se a gente se comunicar apenas pensando na gente está errando no entendimento. A gente tem que saber explicar lá. Então a gente tem hoje um mundo que fala centenas de línguas, a gente tem um mundo com centenas de culturas e a gente tem que mostrar que o inglês, o aprendizado da língua inglesa, vai ajudar na inserção desse aluno em um mundo, que hoje a gente tem um mundo globalizado. Certo. Ou seja, se a gente conseguir explicar para o aluno a importância da língua inglesa para ele se inserir em mais locais, e ali a própria competência fala até a questão do trabalho. Ela fala que concerne no mundo do trabalho. Concerne no mundo do trabalho. Ou seja, a gente tem aí muitas áreas, muitas profissões que hoje em dia, se você não tiver uma segunda língua, e muitas vezes a língua inglesa, por causa da difusão dela, você não vai conseguir se inserir. Então, essa competência é mostrar para o aluno o quanto a língua inglesa pode inserir ele em mais locais, em mais culturas e abrir mais portas. Beleza, professor. Bom, a segunda competência, né, diz lá, novamente na página 244, comunicar-se na língua inglesa por meio do uso variado de linguagens em mídias impressas ou digitais, reconhecendo-a como ferramenta de acesso ao conhecimento, de ampliação das perspectivas e de possibilidades para a compreensão dos valores e interesses de outras culturas e para o exercício do protagonismo social. Exatamente. Aqui a gente já conversou nos outros blocos, né? Para quem já assistiu, se não, assista lá. A questão da base utilizando o conhecimento como construção social. Ou seja, aqui no inglês, essa competência específica é para funilar ainda mais essa ideia. Essa ideia de que você se comunicar, desenvolver a capacidade de se comunicar na língua inglesa, você vai ter um acesso a diferentes plataformas. Ou seja, a gente tem mídia impressa, tem a mídia digital, a TV, a visual, e isso, reconhecer que o inglês te dá essa forma de acesso é muito importante. É você ter o inglês como uma ferramenta de acesso à informação, de acesso ao conhecimento. O inglês, então, não vai se tornar mais, é uma outra língua. Não, é uma ferramenta. Okay. É um método através do qual você vai ter acesso a mais informação dentro daquilo que te interessa. Sim. Dentro daquilo que você precisa. Ok. A outra competência, a terceira, diz lá, identificar similaridades e diferenças entre a língua inglesa e a língua materna, outras línguas, articulando-as a aspectos culturais, sociais e identitários, e em uma relação intrínseca entre a língua, cultura e identidade. Então, é bem isso que a gente já vem conversando aqui sobre a língua inglesa na nova base. Aqui é focar em identificar essas similaridades. Ou seja, aonde que as palavras são parecidas e por quê? Por que tal palavra é parecida no inglês e no português? Porque é uma palavra portuguesa, porque é uma palavra inglesa que a gente se apropriou, ou de repente é uma palavra de uma outra cultura que a gente também, ambos se apropriaram, a língua inglesa e a língua portuguesa. Quando a gente trabalha essas similaridades, a gente consegue fazer uma conexão entre os desdobramentos culturais, porque a civilização ela cresceu de um local e foi se desenvolvendo, e a cultura foi sendo levada de um lugar para o outro. Quando a gente começou a viajar, quando o ser humano começou a ir de um lugar para o outro, ele levava a sua cultura junto. E a gente aqui na língua inglesa tentar identificar com esses pontos que são similares, aonde as culturas também se mesclaram. E nisso a gente cria uma identidade entre nós e o mundo. A gente cria uma identidade entre o aluno e o globo, o povo, como assim. Correto. Bom, a quarta, né, diz lá, elaborar repertórios linguístico-discursivos da língua inglesa, usados em diferentes países e por grupos sociais distintos dentro de um mesmo país, de modo a reconhecer
a diversidade linguística como direito e valorizar os usos heterogêneos, híbridos e multimodais emergentes nas sociedades contemporâneas. Então, Carlos, a gente trabalha, a base trouxe o quê? A ideia do inglês como uma língua franca, uma língua global. Se a gente, dentro do Brasil, já tem aí diversas formas de falar uma coisa, né? A gente tem, cada região tem um jeito de falar, um sotaque e palavras específicas que às vezes você vai conversar com alguém do Nordeste, a gente que é aqui do Sul, e às vezes, o que está falando? O que é aquilo? Quando a gente está falando de uma língua e trabalhando ela de forma globalizada, a gente tem todo um mundo, então a gente tem que potencializar isso aí. E aqui dentro dessa competência específica é aumentar o repertório linguístico. Por quê? Porque se a gente seguir só um padrão americano, a gente não vai estar perdendo de se comunicar com outros 70% do mundo que também falam inglês, mas que tem as suas peculiaridades. Assim como o Nordeste tem as suas, o Sul tem a deles, o americano tem uma, o australiano tem uma, o britânico, a Europa, até o jeito de falar, se você entender melhor por que o russo usa tanto aquele zet na língua, você vai conseguir entender melhor. Então, se você aumentar esse repertório linguístico, não só de palavras, ou seja, não da decoreba, mas de forma cultural e reconhecer essa diversidade que a língua tem no mundo, você vai aumentar ainda mais, vai potencializar a utilização da língua e desse conhecimento. Perfeito, professor. Bom, a quinta diz lá, utilizar novas tecnologias com novas linguagens e modos de interação para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na língua inglesa, de forma ética, crítica e responsável. Eu acho que aqui é uma coisa que a gente consegue extrair muito bem, né, Carlos? Porque hoje a gente tem essas dezenas de plataformas. Então, aqui a gente tem que desenvolver habilidade nas novas tecnologias. Como a gente já conversou no outro bloco, da criança com 5 anos de idade usando um tablet, usando um smartphone. Sim. E a gente tem que trabalhar nisso. A gente tem que pensar nisso. Hoje, a língua inglesa, por exemplo, ela praticamente domina a computação. Ela faz parte da programação. Sim. Então, quando você pega a língua inglesa e ensina que você pode programar com ela, você leva para o aluno até uma nova profissão. Você leva para o aluno um novo entendimento. É uma linguagem dentro da linguagem. É a linguagem da programação dentro da linguagem inglesa, dentro da linguagem da computação. Então, hoje cada plataforma trabalha de um jeito. Porque você não usa a língua, e assim a língua inglesa, você não usa do mesmo jeito que você usa na escrita, na fala e no computador. Isso, um exemplo simples, por exemplo, são aquelas chargezinhas, né? Os famosos meme, né? Os memes. Ou seja, é uma linguagem digital aquilo. Outra coisa, por exemplo, a gente traz às vezes uma expressão americana, uma expressão inglesa, e joga no português e ela vira uma ideia, que é a questão, por exemplo, do trollar. Não sei se já ouviu falar, cara? Trollar. O trollar vai vir do troll, que vai vir de uma cultura nórdica, que passou para o inglês como troll, que é aquela criatura robusta, né, sem jeito, que vem e estraga tudo. E aí ele coloca o trollar. Você me trollou. A gente já transformou aí todo um conhecimento, uma ideia arraigada numa cultura, trouxe para a nossa, incorporou e criou a nossa própria. Né? Então, isso através da internet. Então é isso que a gente vai ter que... aqui que o professor vai aplicar, vai puxar essas coisas, vai trazer meme, vai trazer coisa da internet, coisa de outras plataformas para dentro da sala de aula, para aumentar o interesse do aluno no aprendizado da língua. Lembrando também, né, pessoal, só reforçando aqui a quinta, que ela diz lá de forma ética, crítica e responsável. Exatamente. Né? Então, só deixar... Aí fica para o professor, né? Interessante. Fica para o professor fazer esse filtro. Ensinar para o aluno que também não é qualquer coisa que está na internet que você vai poder ficar reproduzindo. Muitas vezes aqui o professor vai ter que entender a coisa até para explicar para o aluno, porque o aluno está recebendo aquilo. Ele não tem o filtro ainda, você vai ter que desenvolver esse filtro. Olha, isso aqui não é legal. Isso não vem de uma expressão legal. Isso não vem de uma cultura que você deve reproduzir. Acho que esse realmente porque eu vejo também tem uma certa injustiça, né? Porque se você for analisar numa sala, geralmente 40 alunos, né? Vamos pegar uma média aí, 40, 30, 50, seja lá o que for.
contra um, né, professora? Então, quando Sim. você vê, os alunos estão lá recebendo trocentas informações, né? E podem jogar uma para você que você talvez nem tenha Nem visto, ouviu falar ainda. Nem ouviu falar, né? Mas por isso que vem aqui a quinta falar, né? Apesar de usar as dicas, né? Mas de forma ética, crítica e responsável. E a última, e não menos importante, é conhecer diferentes patrimônios culturais, materiais e imateriais difundidos na língua inglesa com vistas ao exercício da fruição e da ampliação de perspectivas no contato com diferentes manifestações artísticos culturais, professor. Então, aqui eu acho interessante que aqui ele justamente puxa o conhecimento da língua inglesa não só como uma comunicação, mas como aprendizado, entendimento e desenvolvimento pessoal e cultural do aluno. Por quê? Ele, aqui nessa competência específica, é você levar para o aluno a cultura através da língua. Ou seja, expressar ainda mais aquelas outras competências que dizem que a língua é uma ferramenta de construção. Por quê? Porque você vai expor uma cultura para o aluno, vai dar o acesso de uma nova cultura para ele, que está difundida dentro da língua inglesa, e fazer ele exercitar esse contato. É muito importante a gente trabalhar não só a língua portuguesa, mas a língua inglesa também, para mostrar para o aluno que existe uma diversidade, uma pluralidade, e que ele tem que respeitar isso. Ou seja, de forma respeitosa, de forma crítica, ele observar outras culturas até para entender a própria. Perfeito. Eu acho isso bem importante. O professor falou aqui na palavra exercitar e nós temos que exercitar e tomar cuidado com o nosso tempo. Verdade. Porque acabou o bloco, passou tão rápido, né, professor? Passou. Passa tão rápido o bloco aí que nem percebemos, né? Então, pessoal, aguarde que, infelizmente, professor, o próximo bloco será o nosso último, né? Mas é nesse bloco que comentaremos sobre as práticas pedagógicas, a tal das didáticas, as avaliações e rapidamente comentaremos também sobre as habilidades da língua inglesa. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.